Saudações a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Fernando Mansadila, sou consultor de visto e tenho ajudado as pessoas a solicitarem vistos, principalmente na Embaixada Americana. E nós estamos a fazer uma série de vídeos onde estamos a dar dicas, estamos a falar sobre o processo da DV, que é o visto de diversidade. E nós já tivemos o primeiro vídeo onde falamos sobre o que é DV, quais são os benefícios da DV. Falamos de como participar no sorteio, falamos também como saber dos resultados e se você perdeu a ficha de confirmação, como recuperar a ficha, falamos de estatísticas e nesse vídeo nós vamos falar sobre os documentos necessários para dar seguimento do processo. Uma vez você estando selecionado no sorteio, quais são os documentos necessários para dar seguimento. Na primeira fase da inscrição, você não precisa apresentar muitos documentos. Você vai precisar apenas dos seus dados pessoais, que tanto no bilhete de identidade, no passaporte, você encontra essa informação, esses dados, para fazer a inscrição. Mas depois da seleção, você precisa preparar documentos para dar seguimento do processo, para ter acesso à entrevista. Uma vez tendo êxito na entrevista, você terá o visto, que é o prêmio do sorteio. Então, para saber quais são esses documentos, vem conosco, roda a vinheta. Inicialmente, nós vamos falar quais são esses documentos necessários, mas eu vou dividir esses documentos em 3 fases. Pois a lista de documentos todos que são necessários, se você for tratar todos eles de uma vez, alguns documentos têm um tempo de caducidade muito curto e se você tratar inicialmente, você pode perder ou precisar repetir novamente quando for solicitado na embaixada. Então eu vou dividir essa lista de documentos em 3 fases. A primeira fase são os documentos que você vai precisar para fazer o preenchimento do formulário DS 260 e você vai ficar aguardando a entrevista. Depois da entrevista sair, eu vou colocar a segunda fase dos documentos que você vai precisar utilizar quando for na clínica para fazer exames. E a terceira fase serão os documentos que você vai precisar levar na embaixada para fazer a entrevista. O primeiro de todos os documentos que você vai precisar para dar seguimento ao processo, inicialmente para preencher o formulário DS, é o teu passaporte. Você precisa ter o passaporte, vamos tirar dados no passaporte para conseguir preencher o formulário. Claro que existe também a possibilidade de preencher sem ter o passaporte na primeira fase, mas se puder ter já o passaporte, melhor também. Você não vai conseguir viajar sem ter o passaporte. Tem aquelas pessoas que trataram o passaporte, estão à espera que o documento saia, então podem preencher o formulário sem o passaporte, mas é dos primeiros documentos que você precisa ter para dar seguimento no processo. O passaporte tem que ter tempo de validade, não pode ser aquele que já está alguns meses para expirar, você tem que ter um intervalo grande de validade para não expirar muito antes de você entrar na entrevista, ou entrou na entrevista e em poucos meses o passaporte vai expirar. Procura ter o passaporte atualizado e precisa ter página em branco para se colocar o visto. Você tem sempre a cultura de viagem, viaja muito e o passaporte está válido, mas não tem muitas páginas, também pode ser um impedimento. Então tenha um passaporte atualizado para dar seguimento no processo. O segundo documento que você precisa ter é o assento de nascimento. Você tem que ter o assento de nascimento para dar seguimento do processo. Nesses processos migratórios, o bilhete de identidade não tem muita utilidade. Você vai precisar do assento de nascimento para dar seguimento. O assento de nascimento, algumas pessoas chamam cópia integral, outros chamam certidão de nascimento, é a mesma coisa. O que você precisa fazer é ter o documento elegível, tem que estar visível, atualizado. Eu conversei com um conservador e ele me disse que o assento de nascimento tem validade apenas de 2 anos, embora aqui muita gente fala que não expira e tudo mais, mas eu, pelo menos conversando com essa pessoa que trabalha diretamente com esse tipo de coisa, me disse que tem duração de 2 anos. Não sei se é o certo, mas
procura ter o teu documento atualizado. Se você tratou esse documento já há algum tempo e tiveres possibilidade de atualizar, atualiza. Custa algum valor sim, mas mais vale ter um documento que está em condições para dar continuidade do processo do que você levar um documento e depois pedirem para você atualizar outro ou não dar para utilizar no teu processo de imigração. Procura ter o assento de nascimento atualizado. O terceiro documento da lista é o assento de casamento. Mas o assento de casamento é só para aquelas pessoas que estão casadas. Se você estava casado e divorciou-se, então você vai precisar do assento de divórcio. Naquelas pessoas que já tinham contraído matrimônio, o bilhete está lá casado, ou o passaporte está casado, mas você divorciou e está solteiro ou divorciado agora, você precisa ter o assento de divórcio que confirma que você estava casado e agora está divorciado. Se você adotou alguma criança e vives com essa criança, se quiser levar essa criança no teu processo migratório, você cadastrou ele lá na inscrição, para dar seguimento você precisa ter também o decreto de adoção. Sem esse documento vai ser difícil você levar essa criança. Então precisa colocar o decreto de adoção nesses casos. Se você nunca adotou ninguém, não precisa colocar esse documento. O próximo documento é o certificado de habilitação, tanto para o ensino médio ou ensino superior. Se você tem o ensino médio, vai preparar aí o certificado de habilitação do ensino médio. Se tens o ensino superior concluído, vai colocar o teu diploma do ensino superior. Então, de acordo com o teu nível acadêmico, você vai colocar esse documento. E em questões de tradução, se o teu documento já está em português, você não precisa fazer tradução. E se está em inglês também, você estudou em alguma escola que o documento vai em inglês, também não precisa fazer tradução. Você só precisa fazer tradução se o documento não está nem em português, nem em inglês. Está em francês, está em qualquer outra língua, vai fazer uma tradução juramentada. Você tem que ir nessas empresas que fazem traduções, fazer a tradução e levar. E algumas pessoas também têm dúvida na questão de reconhecer, passar no Mirex, passar nesses departamentos. Você é livre. Algum tempo atrás era sim exigido que os documentos fossem reconhecidos, alguns no notário, alguns no Mirex, mas atualmente já não é necessário. Você procurar aquelas pessoas que passaram nesse processo lá nos anos 2021 para trás, 2022, no princípio do ano 2022, era exigido fazer esse reconhecimento, mas atualmente você já não precisa reconhecer. Mas mesmo assim você tem a liberdade, se quer deixar tudo muito mais bem organizado, pode reconhecer, que eles também vão gostar de ver o documento reconhecido. Não é porque não é obrigatório que você não pode fazer. Só pode fazer e deixar tudo muito mais bem organizado. E eu recomendo isso. Se tiver possibilidade, leva o documento a ser reconhecido no Mirex. Então, tanto o ensino médio ou o ensino superior. Mesmo o assento de nascimento você também pode reconhecer, caso queira colocar no Mirex, o assento de casamento também pode fazer isso e o teu diploma. Mas sempre que você vai fazer um documento pessoal que precisa passar no notário, você deve colocar no notário, como a declaração de serviço. Esse é um documento que eu vou falar nas próximas fases. Lembram que eu estou a falar os documentos iniciais que você vai precisar para preencher o formulário 10. Esses são os documentos iniciais. Na primeira fase, não trata os outros documentos apressadamente, porque pode perder validade. Se perder validade, você vai precisar de gastar outro dinheiro para renovar os documentos e entrar quando for necessário. E no momento que você vai preencher a DS 260, você vai precisar também dos bilhetes de identidade dos teus pais. Se não tem acesso a esses documentos, você não vai precisar fazer upload. E eu sempre digo que esse processo migratório tem sempre atualizações. Às vezes você vai ouvir alguém a falar que não, você tem que trazer documento X. Antigamente era obrigatório escanear esses documentos e no momento de preencher o DS você fazer o upload desses documentos. Atualmente também já não é necessário fazer esse tipo de procedimento. Você vai arrumar os documentos, só vai levar no dia da entrevista na embaixada. Mas no momento de preencher o DS você vai precisar de algumas informações dos teus pais.
E esses dados não constam no teu assento, não constam no teu bilhete. No bilhete tem o nome do pai, tem o nome da mãe, no assento de nascimento também, casamento também tem o nome do pai e da mãe, mas não tem a data de nascimento. Você vai precisar a data de nascimento dos pais e do pai e da mãe. Se já são falecidos, você vai precisar a data de morte, a data que eles morreram. E se estão em vida, você vai colocar o endereço aonde eles vivem atualmente. Você precisa colocar essas informações. Então, ter aí próximo o bilhete dos pais vai fazer toda a diferença na hora de preencher. Então, esses são os documentos iniciais que você vai precisar para preencher o formulário DS-260. Por que eu fiz esse agrupamento dos primeiros documentos e depois outros documentos? Porque o resultado sai no mês de maio. E você tem que esperar o ano fiscal começar para ser chamado para a entrevista. E nós falamos no vídeo anterior sobre essa diferenciação do ano fiscal, o case number, o quanto maior, menor. E se quiser entender mais um pouquinho, dá uma pausa nesse vídeo e dá uma olhada para entender melhor a nossa sequência. Então, imagina que o resultado sai em maio. Você vai preencher o formulário DS. Se o teu número for pequeno, a partir de outubro você pode ser chamado para a entrevista. Mas se o teu número for muito alto, você vai ter de outubro a setembro do próximo ano para aguardar a data de entrevista. Então, imagina você trata o registro criminal, que é um documento que só tem 3 meses de validade, e até quando a data de entrevista sair, você vai ter o documento expirado, vai precisar tratar outros documentos. Então, só para preencher o DS, inicialmente, são esses documentos. E depois, a data de entrevista, quando a embaixada vai lhe notificar para ir na entrevista, vai ser notificado com 1 mês e 15 dias de antecedência. Quer dizer que você vai ter algum tempo para preparar os documentos que vão faltar. E aqueles documentos que expiram, você vai conseguir tratar a partir desse tempo. Então, a segunda fase começa quando cai a data de entrevista. Quando você receber o e-mail de que você tem agendado uma entrevista, aí você vai tratar o resto dos documentos. Mas esses documentos também vou colocar aqui uma sequência. Na segunda fase, você vai preparar a entrada na clínica. Por que a clínica? Muita gente também se pergunta por que tem que ir na clínica fazer exames. Na lei de imigração, todo o imigrante precisa, na lei de imigração dos Estados Unidos, né? Existem várias leis, na lei de imigração dos Estados Unidos, que é o INA, ele obriga que todo imigrante, toda aquela pessoa que quer se tornar imigrante nos Estados Unidos, precisa fazer exames médicos e tomar vacinas. Se não fazer isso, você não será entrevistado. Então, a primeira fase começa com ida na clínica. E nos exames que serão feitos, tem aquelas doenças respiratórias contagiosas que não são aceitas. Você primeiro tem que fazer tratamento, apresentar um relatório de que essa doença não será algo preocupante para outras pessoas, ou até mesmo tratar definitivamente a doença. Só depois você vai dar entrada do processo para viajar. Se você tem um case number baixo, você ainda terá tempo suficiente para fazer um tratamento acelerado, e depois de ter a certeza de que não tem mais a doença, você vai dar seguimento do teu processo. Não é porque tem a doença agora que está desfeito. Você pode fazer sim o tratamento, e de uma vez estando curado, antes de setembro, antes do final do ano fiscal, você pode dar entrada novamente na embaixada e solicitar o visto. E além dessa doença respiratória como tuberculose, principalmente tuberculose, você não passa mesmo, tem que fazer tratamento. Se tiver HIV e SIDA, você pode dar continuidade, não tem nenhum problema. Se tiver febres, problemas assim nos olhos, é só fazer o tratamento que você pode passar. Aquelas pessoas como eu que temos problemas de visão, não é um problema grave que vai impedir a pessoa de viajar, mas tem doenças gravosas, principalmente contagiosas, que não é permitido. Se você quiser saber mais sobre essas doenças, você visita a lei de imigração dos Estados Unidos. Lá tem uma sequência de várias doenças, não vou ficar aqui citando todas para o vídeo não ser muito longo, mas existem várias doenças que impedem a pessoa de viajar, e tem aquelas que são permissíveis de viajar. E outra coisa, você precisa tomar vacina. Existem 5 a 6 vacinas, dependendo do caso. Existem algumas vacinas que você vai precisar obrigatoriamente tomar, e tomando essas vacinas,
Depois disso, você vai dar seguimento para a entrevista. Só depois de ter o relatório médico que você vai poder entrar na entrevista. E para ter esse acesso a essa clínica para fazer esses exames, você precisa levar alguns documentos. Inicialmente, a cópia do passaporte, que é uma coisa muito simples. Você já deve ter o passaporte até nessa fase. E depois tem que ter 4 fotografias tipo passe normal, essas que nós usamos mesmo para os nossos documentos normais. Vai precisar de 4 documentos, 4 fotos, aliás, vai levar também, se tem o cartão de vacina internacional, aqueles caderninhos em amarelo, se você já tem essa vacina, vai levar. Se não tem, quando a data cair, antes de ir na clínica, procura tratar. Vai na Maria Pia, trata-se lá na Maria Pia, acho que são 2, 3 mil kwanzas ou 5 mil kwanzas, se não tem erro. Você vai tratar esse documento. E um outro documento que você vai precisar levar é o certificado da Covid. Você precisa ter a vacina, primeiro a vacina da Covid e depois solicitar o certificado, aquele certificado digital. Se você fez a vacina já há muito tempo, 1 ano, 2 anos atrás, é comum a clínica pedir que você faça uma dose de reforço, ainda que até você já tenha tido a 3ª dose. Se já passou 1 ano, eles vão pedir que você tenha mais uma dose de reforço, tem que ser recente. E até agora que eu gravo esse vídeo, eu tive uma informação do Departamento dos Estados Unidos sobre essa questão de saúde, e eles tiraram a obrigação de apresentar o certificado da Covid. Você já não precisa apresentar, a obrigação de apresentar esses documentos nos exames médicos para processo de imigração já foi retirado. Mas eu estive recentemente na clínica e acompanhando uma cliente e infelizmente eles lá disseram que não receberam ainda a ordem de tirar esse documento. Todos têm que ter o certificado da Covid. Talvez nos próximos anos, nos próximos meses, podemos ouvir que já não é obrigado a apresentar o certificado da Covid, mas até agora é obrigado a apresentar o certificado da Covid com uma vacina recente, pelo menos há menos de 1 ano. E o documento da Covid só é obrigado para aquelas pessoas que têm 12 anos para cima. Se você tem filhos e vai precisar levar filhos na entrevista, antes de ir na entrevista, tem que ir na clínica, crianças menores de 12 anos não precisam ter certificado da Covid. Mas, no caso de recém-nascido, que não tem o cartão, aquele cartão amarelo de vacina internacional, pode levar o cartão do peso, aquele cartão que quando a pessoa tem aquelas consultas pré-natais, aquelas consultas com a criança de rotina, aquela coisa. Então, aqueles caderninhos que dão para a criança, se você tem com as vacinas que a criança tem tomado, procura levar essa vacina para ela deixar de tomar algumas vacinas que às vezes a clínica exige. Sem levar isso, vão orientar a tomar outras vacinas e tudo mais. Então, procura ter esses documentos salvaguardados. Isso para o uso na clínica. Você vai na clínica, vai fazer todo aquele procedimento. Existem resultados que levam mais de 20 dias para sair. Por isso que eu coloquei nessa segunda fase só questão da clínica. Assim que a data da entrevista for conhecida, a primeira coisa que você tem que fazer é dar entrada no processo da clínica, que leva tempo. Se os resultados não saírem até a data que te deram para se apresentar na entrevista, você vai precisar de uma outra data, e isso pode atrasar o teu processo de solicitação de visto. Então, quanto mais cedo da entrada na clínica, melhor, para os resultados saírem a tempo certo e dar entrada na embaixada com essa documentação. Se não tiver esse documento, até nem adianta ir se apresentar na embaixada, porque eles vão falar que não deveria estar aqui, espera primeiro ter os resultados da clínica, só depois vem. Mas também acontece, às vezes o pai tem o candidato principal vencedor, tem um envelope e os membros da família não têm, a embaixada às vezes atende, fazem a entrevista, caso queiram, né? Não é um padrão, caso eles queiram, se o candidato principal já tem um envelope, eles vão entrevistar todo mundo. Se o visto for aprovado, o candidato principal vai imprimir, que já tem envelope, e os demais vão aguardar que o envelope saia para imprimirem os vistos no passaporte. Então tem esse detalhe também. Outro documento que você vai precisar levar é a página de confirmação do DS. Depois de preencher o DS, você precisa imprimir a página de confirmação e vai levar consigo. Também tem uma notificação que você vai receber por e-mail para confirmar a entrevista. Quando você confirmar a entrevista, vai ter também uma página
de confirmação que você também precisa levar no dia da entrevista. Outro documento são fotografias. Tem que ter fotografias no tamanho americano, pelo menos 2 fotografias. Vai anexar também no processo. Isso aí no chinês, na cônica, pede para fazer fotografia, eles já entendem como é que é essa fotografia e vão fazer essa foto que você precisa levar. E sobre essa foto, quase todos os outros teus documentos que vão vir com essa fotografia. Tanto a foto do visto, a foto do green card, a tendência é vir sempre com essa foto que você vai colocar. Então esteja bonito, porque não vai ter como fazer outra foto. Outros são documentos complementares. Você precisa levar documentos que confirmam tudo que você escrever na DS. Tudo que você colocar na DS que você faz, deixa de fazer e tudo, você tem que levar documentos complementares. Por exemplo, trabalha e tem como provar que você trabalha para aquela empresa só com a declaração de serviço. Como existem fraude, as pessoas fazem documentos falsificados, essa declaração tem que ser juramentada. Então, só a empresa tem essa possibilidade de levar o documento lá no notário para colocar o carimbo do notário. Então, você tem que levar a declaração, o documento de serviço, que é a declaração de serviço, com o notário. Tem que carimbar com o notário. Um outro documento que prova que você tem capacidade financeira de sustentar a tua viagem, porque sabe-se que os encargos públicos, o cônsul quer ter certeza que você não vai ser um encargo público, você precisa provar que você tem capacidade financeira. E qual é o documento? É o extrato bancário. Será que em todas as entrevistas o cônsul quer olhar no extrato bancário? Nem todos, mas sempre que ele tiver dúvida de alguma coisa, ele vai precisar de documentos para ver. E tudo que você tem de documento que você consegue levar para provar aquilo que você diz que é na DS, tem que levar. Estou a repetir sempre isso para ter ênfase, é mesmo uma coisa importante. Tinha anos que nós tínhamos que colocar até álbum de fotografia para o cônsul ver que realmente, talvez não tenha um documento, mas tem uma foto que consegue provar aquilo que você colocou na aplicação. Viagens, se você viajou, teve 6 meses em algum país, dentro de algum país, e já não tem um visto, você pode levar fotografias. E falando disso, uma coisa que eu me esqueci, se viveu mais de 6 meses fora de Angola, você tem que levar também o registro criminal desse país que você viveu durante 6 meses. Tem que ter o documento. E se for um país que o documento não é português, tem que traduzir esse documento. Uma outra coisa, e muitas das vezes o cônsul olha no álbum, olha na fotografia, pergunta quem é essa pessoa, onde é que foi esse lugar, onde é que é. Então tem que ter sempre coisas que provam para deixar tudo claro para o cônsul entender, e você precisa desses documentos. Então, lembrando, todos os documentos que você vai precisar levar, você tem que ter o passaporte, o assento de nascimento, assento de casamento, o registro criminal, você precisa ter o envelope da clínica, precisa da declaração de serviço, extrato bancário e todos os outros que acabamos de explicar aqui. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Tudo que nós pedimos é que você deixe um like e partilha com pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo. E nós fizemos um conteúdo gratuito, não cobramos nada para que você tenha essa informação. Se você for para uma agência que faz esses processos dos Estados Unidos, só os Estados Unidos você já paga caro. Quanto mais processo, se for processo, por exemplo, de não imigrante, você paga muito caro. E imigrante você paga muito mais caro. Então essas informações que eu vos dar aqui é muito valiosa. Tem agências que às vezes ligam para mim para tirar uma dúvida, uma coisa assim. Essa informação, quando eles vão para dar para outra pessoa, cobram para passar essa informação. E eu estou a trazer aqui tudo de graça, tudo para ajudar você a conseguir concluir, porque é muito triste. Ser selecionado nesse processo não é fácil. E uma vez selecionado, é bom que a pessoa tenha êxito. Seja conosco, fazendo conosco ou com qualquer outro lugar onde você vai fazer. A minha intenção é que você tenha êxito no processo. Por isso é que estamos a partilhar esses detalhes. Claro que tem algumas coisas que nós não partilhamos aqui, porque tem pessoas que nos pagam para ter determinadas informações, e aquilo que é mais profundo deixamos para outras pessoas. Mas o essencial desse conteúdo que estamos a passar aqui gratuitamente vai te ajudar em muita coisa. Você vai poder fazer as coisas e, se pesquisar mais um pouquinho, vai conseguir complementar tudo e dar seguimento no processo. Então, conto convosco no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o processo de preenchimento do formulário DS, vamos falar um pouquinho, dar algumas informações como preencher o DS,
E também num vídeo posterior vamos falar sobre a entrevista, o que você vai encontrar na entrevista, os motivos de negação da entrevista, e eu sei que vai ajudar muito. Então, conto convosco nos próximos vídeos e tamo junto. Então, acho que eu chegou daí então, é?